Você já ouviu falar do filme O Exorcista, certo? Aquele clássico que fez multidões passar mal nos cinemas, vomitarem de puro pavor? Mas o que você talvez não saiba, e poucos têm coragem de contar, é que por trás da ficção existe uma história real. Um caso tão perturbador que a própria igreja tentou silenciar por décadas. Hoje, você não vai assistir a mais uma história de terror. Hoje, você vai conhecer o que de fato aconteceu. De verdade. Prepare-se, porque tudo o que você achava que sabia sobre o exorcista está prestes a mudar. O grito na escuridão. A cama tremia, sozinha. O colchão se contorcia como se algo vivo estivesse sob ele. Na parede, arranhões em forma de palavras, em latim. No centro do quarto, um garoto de 13 anos se debatia, preso por cintos de couro, enquanto padres rezavam em voz alta, suando e tremendo mais do que ele. Então veio o grito. Não era humano. Agudo e grave ao mesmo tempo, como se dezenas de vozes gritassem de dentro daquele corpo pequeno. Uma delas parecia de uma criança, outra de uma criatura que nunca teve rosto. Naquela noite abafada de 1949, num quarto do Hospital Jesuíta em São Louis, algo que não deveria existir se manifestava diante de testemunhas. Uma força invisível lançava objetos contra as paredes, rasgava os travesseiros por dentro e arranhava lentamente a pele do menino com símbolos indecifráveis. Um dos padres tentou se aproximar e foi arremessado contra a parede como um boneco. O outro, mesmo tremendo, se aproximou, segurando um crucifixo. "Diga seu nome", ordenou. A resposta veio em um sussurro sádico que fez o ar congelar. "Somos Legião." Essa história não foi escrita para o cinema. Ela aconteceu. Antes dos gritos nas salas de projeção, antes das fileiras de espectadores desmaiando ou vomitando ao ver O Exorcista em 1973, houve um garoto, uma família e um ritual que a igreja tentou apagar dos livros, mas que sobreviveu. Não em documentos, mas na pele, no trauma e no silêncio de quem viu o inferno de perto. Agora, você vai conhecer o que realmente inspirou O Exorcista. E acredite, o que foi mostrado nas telas foi apenas uma versão amenizada do que aconteceu. E tudo começou com um simples presente, um tabuleiro, uma tia e um garoto curioso. Assim começou a história que abriu as portas do inferno. Seu nome verdadeiro nunca foi revelado, mas nos arquivos secretos da igreja, ele ficou conhecido como Robbie, um menino comum de 13 anos, filho único, criado nos subúrbios de Washington, D.C., em uma casa pequena, silenciosa e como tantas outras. Seus pais trabalhavam muito. E quem mais lhe dava atenção era a tia. Ela era diferente, uma mulher excêntrica, espiritualista. Acreditava em energias, espíritos e no outro lado. Certa noite, enquanto a chuva batia fraca na janela, ela abriu uma gaveta e entregou a Robbie um objeto esquisito. Isso se chama Ouija. A gente pode conversar com quem já partiu. Robbie riu. Achou aquilo divertido. Durante semanas, os dois se sentavam no tapete da sala para brincar com o tabuleiro. Perguntas inocentes, respostas vagas, mas, com o tempo, algo mudou. A tia adoeceu e morreu repentinamente. E no dia seguinte ao funeral, a casa começou a se transformar. Batidas nas paredes durante a madrugada. Móveis arrastados sozinhos. O colchão de Robbie tremendo, como se alguém estivesse debaixo dele. No começo, os pais pensaram que fosse o luto, ou imaginação. Mas então os objetos começaram a voar diante dos olhos deles. Robbie dizia que via a tia, parada no canto do quarto. Que ela sussurrava à noite, que o chamava para brincar. Ele tentou usar o tabuleiro sozinho,
E quando o fez, algo respondeu. Na manhã seguinte, marcas de arranhões cobriam suas costas. A palavra Hell, inferno, apareceu gravada como queimadura em seu peito. Os médicos foram chamados. Psicólogos, neurologistas, ninguém soube explicar. E enquanto os sintomas aumentavam, Robbie mudava. Mais agressivo, mais frio, falava sozinho. Às vezes em línguas que nunca ouvira antes. Durante a noite, gritava nomes de padres e amaldiçoava santos. Algo havia entrado. E quando a medicina falhou, restou apenas uma saída: a igreja. Mas nem mesmo os homens de fé estavam preparados para o que encontrariam naquele lar. O primeiro a atender o chamado foi o pastor da igreja luterana local. Educado, cético, cuidadoso. Entrou na casa de Robbie munido apenas de sua Bíblia e de uma convicção tranquila. Ele acreditava que o garoto precisava de ajuda psicológica, não espiritual. Ele não ficou nem 15 minutos dentro da casa. Depois da visita, o pastor se recusou a voltar. Disse que havia algo ali que não pertencia a este mundo. A família, então, recorreu à Igreja Católica. Enquanto isso, os eventos se intensificavam. No quarto de Robbie, as paredes arranhavam sozinhas, como se unhas invisíveis rasgassem o reboco. Cadeiras se viravam. A cama balançava durante a noite com violência. O menino acordava com marcas nos braços, nas pernas, nas costas. Em uma dessas manhãs, os pais notaram algo estranho. Um crucifixo na parede estava virado de cabeça para baixo. E o ar estava gelado, mesmo com o aquecedor ligado no máximo. Robbie começou a demonstrar reações violentas a símbolos religiosos. Certa vez, ao se aproximar de um padre, cuspiu em sua batina e disse: "Ele é meu, saiam daqui." As palavras não vinham da boca de um menino. Vinham de um tom grave, gutural, impossível de ser imitado por uma criança. A família o levou a médicos, psiquiatras, neurologistas. E nenhum deles conseguiu explicar as convulsões, as palavras em línguas antigas, os símbolos que apareciam em seu corpo como queimaduras. Foi quando uma palavra começou a surgir nos sussurros da casa, nas paredes e na própria carne do garoto. Exorcismo, mas a igreja não age por impulso. Antes de aprovar qualquer ritual, os padres precisavam de provas, e por isso enviaram observadores, clérigos, religiosos, homens treinados para diferenciar possessão de psicose. O que viram foi suficiente para assustar até os mais preparados. Um deles escreveu em segredo: "Se isso não for o diabo, então o diabo não existe." A permissão foi concedida. O exorcismo estava autorizado. Mas o que viria nos dias seguintes, ninguém, absolutamente ninguém, estava pronto para enfrentar. O ritual começaria, mas o que deveria ser uma salvação quase se tornou uma sentença de morte. O padre escolhido para liderar o exorcismo foi William S. Bowdern, jesuíta experiente, homem calmo, já envelhecido pelos anos de fé e sacrifício. Ao seu lado, o jovem padre Walter Halloran, responsável por ajudar e testemunhar cada fase do ritual. Robbie foi levado para um hospital católico em St. Louis, uma ala isolada, quarto trancado, sem visitas, sem notícias, tudo documentado com precisão. Relatórios diários, horários, sintomas. E o que se seguiu é o tipo de coisa que jamais deveria ser visto. Logo na primeira noite, o quarto se transformou num campo de guerra. Robbie acordou gritando, se debatendo com uma força sobre-humana. Os cintos que o prendiam foram arrebentados sem explicação. O padre Halloran foi atingido por um golpe violento no rosto. Caiu no chão sangrando. O garoto ria com uma voz que ecoava como um trovão abafado. Padre Bowdern, trêmulo, segurou o crucifixo, jogou água benta sobre ele e iniciou as orações.
Exorcizo-te, omnes imundos espíritos. O que veio em resposta foi um grito tão agudo que quebrou a lâmpada do quarto. As marcas começaram a surgir. Primeiro nas pernas, depois no abdômen. Palavras como evil, hate e go surgiam em carne viva, como se algo riscado por dentro tentasse sair. Durante 20 noites seguidas, o ritual foi repetido. Orações em latim, cânticos, liturgias, e em cada uma delas, Robbie assumia vozes diferentes. Falava em alemão, aramaico e grego antigo, idiomas que nunca teve contato. Ele insultava os padres, debochava da fé, profanava orações, distorcendo as palavras com um tom irônico e monstruoso. Mas havia um padrão. Sempre que o nome de Cristo era dito, o corpo de Robbie se contorcia, os olhos viravam e um cheiro insuportável de carne podre invadia o quarto. Certa noite, em meio às rezas, uma força invisível lançou a cama contra a parede. As janelas estouraram sozinhas. E Robbie levitou, não por segundos, por minutos. O padre Baldern, em lágrimas, continuou rezando, mesmo quando o ar parecia desaparecer da sala. Mas a cada avanço, o demônio voltava mais forte. Até que numa madrugada, Robbie se calou. Por horas, ficou imóvel, quase em coma. E os padres acreditaram que havia acabado. Estavam errados, muito errados. O silêncio daquela noite não foi paz. Foi preparação. O verdadeiro horror ainda estava por vir. Durante 2 dias inteiros, Robbie não falou. Não gritou, não se mexeu. Apenas respirava, devagar, como se estivesse dormindo profundamente ou esperando alguma coisa. Os padres rezavam em silêncio, aliviados. Talvez aquilo tivesse terminado, talvez o mal tivesse se esgotado. Mas então, no 3º dia, durante uma oração da manhã, ele abriu os olhos, e os olhos não eram mais dele. Negros, sem reflexo, como 2 poças de óleo queimado. Ele sorriu e falou, mas sua boca não se mexeu. A voz saiu de dentro da garganta, como se alguém estivesse falando por ele, usando sua carne como instrumento. Vocês nunca vão tirá-lo de mim. O quarto escureceu. As luzes piscaram e uma sombra atravessou a parede. Alta, encurvada, impossível de ser explicada. Robbie começou a se contorcer, seus ossos estalando como madeira sendo torcida. O cheiro voltou, podre, ácido, sufocante. E as palavras em latim, proferidas pelo padre Baldern, agora provocavam reações violentas. As paredes tremeram. O crucifixo da cabeceira voou sozinho e se cravou na parede oposta. Robbie se levantou da cama, sozinho, sem apoio. Flutuando, braços abertos, cabeça pendendo para trás. De sua boca escorreu um líquido negro, grosso, como óleo misturado com sangue. E então ele começou a falar nomes, um por um. Nomes de padres, nomes de pessoas mortas. Nomes que ninguém havia mencionado, incluindo o nome de um exorcista falecido há mais de 100 anos. Foi nesse momento que os religiosos perceberam. Aquilo não era apenas uma possessão, era múltipla, era antiga. Era uma infestação que se enraizava nos ossos, na alma, na própria estrutura da realidade. Durante os dias seguintes, os relatos tornaram-se mais confusos. O padre Halloran chegou a ser internado após um colapso nervoso. O próprio Baldern começou a sofrer visões, pesadelos e dúvidas. O ritual estava falhando. A coisa dentro de Robbie estava ganhando espaço e se tornando mais inteligente. Uma das últimas entradas nos registros dizia: ele começou a prever o que vamos dizer. Termina frases que nem começamos. Ele está brincando com a gente. E então, algo inesperado aconteceu. O nome do demônio foi revelado, mas não por Robbie. Foi sussurrado pela voz de uma mulher, uma aparição, uma mensagem e uma última chance. O fim estava próximo e ninguém sairia ileso.
Era noite. O hospital estava em silêncio, exceto pelos sussurros incessantes que pareciam vir de dentro das paredes. O padre Bowdern já não era mais o mesmo. O cansaço tinha deixado seus olhos fundos, a voz trêmula, a fé vacilante. Mas ele continuava ali, rezando, esperando, resistindo. E foi naquela madrugada, escura, imóvel, sufocante, que uma mulher apareceu. Ninguém sabe exatamente como ela entrou. Alguns dizem que foi uma enfermeira, outros acreditam que foi outra coisa. Ela caminhou até o quarto de Robbie e ficou parada, olhando através do vidro. Lá dentro, o garoto tremia, seus olhos giravam como bússolas quebradas. A mulher fez o sinal da cruz. Murmurou algo, e então ele parou, pela primeira vez em dias. Robbie se calou. O padre Halloran acordou com um sobressalto. Correu até o corredor. A mulher já havia desaparecido. Mas no chão, diante da porta do quarto, havia algo escrito com água benta. Confie. Foi naquele momento que o padre Bowdern entendeu. Eles não estavam lutando sozinhos. Era a última noite. O último enfrentamento. A última chance. Robbie estava fraco, sim. Mas não porque estava melhor. Estava sendo sufocado por dentro. Tomado, fragmentado, dividido entre o pouco que restava dele e o muito que crescia ali dentro. O padre começou a rezar novamente. Mas dessa vez, algo estava diferente. Não era desespero. Era certeza. Em nome de São Miguel Arcanjo, expulso-te desta alma. A cama sacudiu com violência. Robbie gritou, não com sua voz, mas com dezenas de vozes misturadas. O quarto escureceu. As paredes sangraram, mas Bowdern não recuou. Ele foi até o garoto, segurou sua cabeça e gritou com toda a força da fé. Agora, vai! E então, silêncio total. Um vazio estranho, quase sagrado. E pela primeira vez em semanas, o sol começou a nascer. Mas o que aconteceu naquela manhã foi ainda mais perturbador que tudo o que veio antes. Robbie acordou. Seus olhos, antes negros e vazios, agora estavam limpos, assustados, mas vivos. Ele não se lembrava de nada. Nada das vozes, nada das feridas, nada dos gritos, somente o som de sinos. E o nome, Miguel. Os padres estavam em choque. Bowdern caiu de joelhos. Chorou, não de alívio, mas de exaustão. Havia terminado. Pelo menos, era o que todos queriam acreditar. Nos dias que seguiram, Robbie foi liberado. Retornou para casa com os pais, que silenciosos evitavam qualquer tipo de conversa sobre o ocorrido. Mudaram de cidade, mudaram de nome, mudaram de vida. Nada foi dito à imprensa. Nada foi oficialmente reconhecido pela igreja. O caso foi arquivado, escondido, protegido, mas o diário escrito à mão pelos padres sobre cada noite de exorcismo. Esse sobreviveu, guardado a 7 chaves por décadas, até que, nos anos 70, ele chegou às mãos de um jovem escritor, William Peter Blatty. Um homem cético, mas fascinado. Ele leu cada página, pesquisou, fez entrevistas com os poucos sobreviventes do caso e então escreveu uma história, O Exorcista. Só que o que poucos sabem é que o livro não é ficção inspirada em um caso real. É um relato real, transformado em ficção para poder ser contado. Ao menos é o que dizem. Porque até hoje, ninguém, além dos envolvidos, viu o manuscrito original do diário completo. Muitos acreditam que ele foi destruído. Outros que está guardado nos porões do Vaticano. E há quem diga que ele nunca existiu. Que tudo não passou de histeria. Ou pior, que aquilo ainda continua, em silêncio, esperando a próxima porta aberta. Mas se essa história te parece fantasiosa, é bom lembrar. A igreja nunca desmentiu o caso. E o nome verdadeiro de Robbie jamais foi revelado. Quando as luzes se apagam
e tudo o que resta é o som da própria respiração. A mente insiste em revisitar o que deveria esquecer. Essa história, escondida, negada, transformada em filme, ainda ecoa em corredores escuros, em quartos fechados, em sonhos que não fazem sentido. Robbie cresceu. Nunca mais falou sobre o que viveu. Teve uma vida discreta, mas relatos indicam que, em algumas noites, ele acordava, falando latim, sem saber por quê. O padre Baldwin morreu anos depois. Nunca deu entrevistas. Em seu leito de morte, apenas disse uma frase: "O mal não tem rosto, tem espelho." Talvez o horror de O Exorcista não esteja apenas nas cabeças viradas ou nos gritos infernais. Talvez o verdadeiro terror seja saber que existe algo que desafia tudo o que conhecemos e que, se isso entrou uma vez, pode entrar de novo. Afinal, o filme assustou o mundo não pelos efeitos, mas pela dúvida que plantou. E se for real? E se aquilo estiver mais perto do que imaginamos? No fim das contas, o mal não bate à porta. Ele espera que a gente a deixe entreaberta. O Exorcista foi apenas uma história. Mas histórias são memórias disfarçadas. E algumas memórias nunca deveriam ser lembradas. O caso terminou, mas as marcas ficaram. Robbie cresceu, mudou de nome, mudou de vida. Mas há coisas que nem o tempo nem a fé conseguem apagar. Porque o verdadeiro horror não é o que vemos nas telas. É o que se esconde no silêncio, no invisível, no inexplicável. E agora que você conhece a história por trás do mito, a pergunta que fica é: você ainda acredita que era só um filme?